Veículos de velocidade aqui na Expo Inter para o lançamento da Chevrolet Silverado, a maior picape da marca que está chegando aqui no Brasil, e a gente vai poder mostrar um pouco algumas coisas que esse picapão aí tem. Por enquanto, a mostra vai ser apenas parada para a gente falar um pouco dessas tecnologias, mas vai dar já para a gente conhecer bastante sobre esse modelo. Por isso hoje o review vai ser um pouco diferente, eu vou fazer tudo em primeira pessoa para que, enquanto eu posso ir contando para vocês como é que é essa picape, vocês também já podem acompanhar e ver em detalhes. Então, vamos lá! Estamos falando aqui então de uma frente que tem todo o conjunto de iluminação em LED e também são faróis que, segundo a General Motors, eles são inteligentes. Aqui na grade a gente já consegue observar um desenho bastante característico da própria linha da General Motors, com essas barras horizontais. É um verdadeiro picapão. Os filetes cromados têm acabamento mais fosco, mais refinado. A grade do radiador é inteligente e pode se fechar para melhorar a aerodinâmica. E tem farol de neblina aqui nessa parte inferior do para-choque. O que eu achei, depois a gente vai ver se puder dirigir, é que essa linha de baixo do para-choque acaba ficando bastante baixa. Mas quando a gente começa a olhar a Silverado aqui já pela lateral, a gente já encontra então uma roda aro 20 polegadas com pneu de uso misto. A gente está vendo aqui um Bridgestone Dweller, mas que ele tem ali uma banda maior de pneu, exatamente para que no uso off-road a gente já consiga ter uma condição um pouco melhor. A gente vê também linhas retas, esse estilo americano da picape com linhas mais retas, com linhas que ficam mais horizontais. A gente tem um espelho também bastante grande com repetidor de seta, esse aplique cromado. A gente também tem mais cromados aqui nessa linha de cintura, junto aqui dos vidros, nas maçanetas das portas e também nesse friso. Lembrando que a Silverado, ela só vem para cá para o Brasil nessa versão topo de linha, a versão High Country, que é exatamente a topo de linha com mais equipamentos, a gente vai mostrar depois. Olha, é um carro efetivamente grande. Ela tem 5,9 metros de comprimento e 1,95 m de altura. E a largura é algo excepcional. São 2 metros de largura que essa picape tem. O estribo lateral elétrico é de série. Além de se abrir cada vez que a porta abre, ele também pode correr para trás para que o motorista suba e tenha acesso à caçamba. Na parte traseira, essas linhas horizontais elas também imperam e a gente já consegue ver um pouco mais desse desenho. Aqui são lanternas em LED, tem aqui a ré incandescente e a gente tem sensor de estacionamento. Tem algumas coisas na assistência que eu vou falar um pouco mais depois, mas ela tem também alerta de tráfego cruzado. Agora, tem coisas interessantes quando a gente vai abrir, por exemplo, a caçamba. A abertura da tampa ela é elétrica, tanto para a gente abrir quanto para a gente fechar. E aqui dentro a gente encontra um espaço com 1.781 litros, tem alguns acessórios, como algumas bolsas aqui, inclusive, que podem ser compradas pela General Motors, dentro das concessionárias da General Motors. A carroceria usa materiais com variações de composição e espessura. Capô, portas e tampa traseira são de alumínio. A caçamba tem um piso de aço reforçado capaz de aguentar impacto até 50% maior do que as picapes tradicionais. A nova Silverado é construída com tecnologia de produção para garantir maior poder torsional, algo importante para situações extremas como fora de estrada. Ela já traz de série chassi e até amortecedores com preparação off-road. E ainda a gente está falando aqui de 716 quilos de carga. A Chevrolet entende que não vai haver tanto a necessidade de se poder carregar peso nessa picape, que o dono dela vai ter mais necessidade de carregar volume. Então, por isso, a caçamba com 1.781 litros. Mas, se o motorista não vai transportar peso, ele pode sim precisar rebocar a picape. E é exatamente aí que a gente tem aqui um sistema capaz de tracionar reboques com freio com 4 toneladas de peso.
Aqui embaixo do capô a gente encontra um motor V8 a gasolina e tem umas coisas interessantes que a General Motors aponta. Esse motor V8 ele tem um gerenciamento eletrônico dos cilindros. O que eu quero dizer com isso? Que ao contrário daquelas outras picapes em que a gente encontra motores que desligam metade dos 8 cilindros, aqui no caso da General Motors a gente tem um propulsor com um gerenciamento que possibilita 17 configurações. Então ela pode estar no trânsito trabalhando, por exemplo, com apenas um cilindro em marcha lenta, ou pode estar utilizando 2 ou 3 cilindros, depende exatamente do tipo de exigência que o motorista está fazendo. E nas médias de consumo, a gente até não tem números tão exagerados quando a gente começa a olhar para um carro realmente desse porte e que tem todo esse tamanho no motor a gasolina. É claro, num primeiro momento, 6 km com litro em um ciclo urbano é bastante, mas a gente tem que ver que estamos falando de um carro de quase 6 metros de comprimento e com um peso muito grande. E na rodovia, as médias devem ficar em torno de 7 km com litro. Para fechar essa parte do conjunto propulsor, a gente tem um câmbio automático com 10 marchas que vai acoplado exatamente com todo esse conjunto. O sistema de tração é inteligente e pode distribuir a força dos 519 Nm entre as rodas conforme o tipo de terreno e a carga. Com o conjunto, soma ainda a reduzida, o diferencial com bloqueio e controle eletrônico de aclive e declive. O condutor também pode usar 3 modos de condução que alteram o mapa de calibração do veículo: off-road, normal e sport. Antes da gente falar sobre quais são os equipamentos que ela tem, a gente pode falar um pouco também das assistências, porque aqui a gente tem um pacote de assistência ao condutor bastante completo, com alerta de colisão frontal com frenagem automática e também com assistente de frenagem. E também ela tem sensor de ponto cego e lá atrás, na parte traseira, então, a gente tem um alerta de tráfego cruzado e também tem um sistema de câmeras que possibilita uma visão bem mais interessante de todo o lado do carro. Afinal, é um carro grande. Hora da gente entrar na picape. Uma das coisas legais que a gente tem aqui, sistema de chave presencial, e também tem ali o estribo automático que vem junto quando a gente abre a porta. Bom, para a gente poder começar olhando o interior desse carro, a gente está falando aqui de materiais suave ao toque aqui nessa porção superior. Aqui tem uma madeira, um aplique em madeira, inclusive, mais um couro. E a gente percebe que também o revestimento do carro ele é bastante interessante porque ele é robusto mesmo. E mais, a gente tem ainda aqui os bancos com a inscrição High Country aqui. Tem um sistema todo de couro, inclusive um couro microperfurado. Esse banco do motorista, ele tem alertas vibratórios. Então, em casos de alertas de frenagem ou outras assistências, o banco do motorista emite vibrações aqui para as coxas, para as pernas do condutor. Também tem as regulagens elétricas. Agora, para a gente poder subir um pouco aqui, olha só, deixa eu me acomodar um pouquinho mais. Som original da Bose, emblema Recountry, aqui as boas-vindas que a gente tem nessa picape, com a tela central do cluster e também a tela da mídia. Aqui a alavanca então do câmbio. A tela é configurável e permite alternar modos de visão dos instrumentos. Também é possível selecionar o que o motorista quer ver na parte central dos marcadores. No para-brisa, o sistema ainda projeta informações como velocímetro, bússola e as informações de assistência ao condutor. Vamos dar partida na Silverado então, agora que eu estou aqui com a chave presencial dela, botão de partida aqui embaixo, lado esquerdo. Já acionamos, já dá para sentir um pouco do ronco do motor aqui. E aqui a gente está com os alertas. Coisas interessantes que a gente tem nessa picape é que o cluster ele é digital, ele é um cluster que tem aqui realmente totalmente as porções digitais, ainda que simule velocímetros analógicos, e também ao lado a gente tem a tela multimídia. Vamos falar um pouco aqui das assistências, aquecimento no volante, aqui o botão para a frenagem automática de emergência. Então a gente tem tudo isso aqui. E aqui controle de cruzeiro, a gente vai fazer o restabelecimento de todas as funções. No outro lado aqui do volante, a gente tem os comandos para a utilização então do computador de bordo do carro, da tela. Então aqui pela esquerda eu vou poder subir e eu vou alternar aqui as faixas, ou posso ir para o lado para mudar de função, passar para orientação, navegação, conexão com telefones, configurações do carro e aqui o principal, as informações do veículo. E é isso que é interessante da gente poder olhar aqui no painel. Vamos ajustar o telefone, pronto. Eu tenho o velocímetro digital, tenho aqui consumos que estão todos zerados,
aqui trajetos, ali ele está em quilômetros com litro, então quilometragem, trajeto 2, cronômetro, tem o indicador de pressão dos pneus, inclusive, e aqui as assistências ao motorista. Tem vida útil do óleo, vida útil das pastilhas de freio, filtro de ar, olha, muita coisa por aqui e a gente consegue então realmente ter um conjunto bastante interessante. Sem falar que a resolução dessa tela é bonita, é bem interessante. Além disso, aqui no sistema de multimídia, a gente tem um diferencial na Chevrolet. Além dessa tela ser maior, a gente tem o Google Build It, que ele é um sistema bem mais avançado de inteligência artificial, capaz de aceitar comandos de voz. Então, a gente consegue aqui fazer conexões com o Google Assistant, para que eu dê comando de vozes para o carro, eu vou ter GPS embarcado, eu posso inclusive aqui nesta tela inicial, inclusive, olha só, fazer o login com o Google e aí aqui eu vou ter então aplicativos que vão ser possível de ser baixados com um login meu. E tem outras tantas funções aqui que a gente vai poder explorar um pouco mais se o carro vier para a gente testar. Hoje o Google Built-in agrega Google Assistente, Google Maps e o Google Play. O sistema conecta-se automaticamente ao perfil digital do usuário para importar informações da nuvem. O sistema opera de forma independente, sem precisar estar conectado com o celular. Através dele é possível comandar itens como o ar-condicionado e o sistema de áudio do carro por comando de voz. Faz conexão com aplicativos de streaming e até cria perfis para cada usuário do carro. A tela é de 13,4 polegadas na horizontal. Aqui no sistema de mídia, a gente também tem outras funções dessa picape, porque a gente tem um sistema de visão 360 graus. Então, eu com câmeras externas no carro, tenho essa visão como se fosse aérea da Silverado. E ainda lá para trás eu consigo alternar. E a gente pode ainda, inclusive, ver apenas aqui a caçamba, apenas as laterais dos retrovisores, uma visão para que a gente possa fazer o engate do reboque ainda. E tem outras alternativas aqui, visões laterais do carro, retirando. Além disso, as câmeras da Chevrolet Silverado ainda nos permitem olhar a caçamba para que a gente possa ver como que a carga está se comportando lá na parte de trás. É um sistema de câmeras, um verdadeiro diferencial nessa picape em relação a outras que a gente já conhece. Outros equipamentos que a gente pode ver aqui, aquecimento nos bancos, tanto no encosto quanto no encosto e no assento. Eu tenho ainda aqui ventilação nos bancos, tenho ar-condicionado digital. Eu consigo aqui então fazer uma programação de temperaturas diferentes para cada um dos dois lados e posso aquecer os bancos, inclusive. Vamos desligar aqui para não ficar fazendo barulho. Tenho aqui ainda então a alavanca do câmbio e ainda nesta porção aqui para baixo do descansa-braço central, que é efetivamente bastante largo, eu tenho um carregador de celular por indução. E ainda um destaque aqui da Silverado é o fato dela ter teto solar. Na parte de trás a gente também consegue encontrar um pouco mais aqui de material suave ao toque, o mesmo revestimento lá das portas, não deve em nada. E aqui um verdadeiro sofá. Vamos poder experimentar um pouquinho agora aqui e eu vou subir na picape. E olha, primeiro um latifúndio aqui para os pés e uma coisa que eu gosto é que o meu joelho não fica flutuando. Consigo me acomodar bem, consigo me posicionar bem, o encosto dos bancos não é aquele encosto reto de picape que nos deixa em uma posição mais curvada, não. Aqui o conforto é garantido porque é o maior entre eixos da categoria que a própria General Motors aponta que tem aqui na Silverado. Então efetivamente a gente tem mais conforto e tem amenidades. Estou falando aqui de aquecimento nos bancos traseiros, saída de ar-condicionado traseira, USB-A e USB-C, ao contrário, na verdade, do que eu estou mostrando. E aqui esse tom mais azulado dos bancos, um painel realmente, um desenho, olha, que chama bastante atenção. Sob o assento dos bancos traseiros há uma espécie de caixa plástica para guardar objetos. Além disso, no próprio encosto há outro espaço também para objetos menores. Vou terminar esse vídeo na parte de trás da Silverado mostrando um pouco mais aqui da traseira dessa picape. Olha, realmente é um carro que chama atenção, é uma picape que vai se destacar no mercado. Se vai ser exatamente a picape em que o proprietário vai utilizar todo dia para ir trabalhar na lavoura, talvez ele vai ter uma S10 para fazer esse tipo de serviço. Mas eu estou bastante curioso ainda, caso a picape chegue para o nosso teste, para a gente poder fazer aquela avaliação completa e ter uma ideia melhor desse produto que a GM está lançando.